Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Cenário Entrevista, aqui pelo canal 8.2 da TV Onda Digital e também pela sua TV Cenário Amazônia, aqui no YouTube, para você que nos acompanha pela internet. O programa de hoje tem um significado muito especial para a gente aqui da Cenário, para mim em particular, porque a gente vai trazer hoje para conversar conosco a advogada e a colega de profissão também jornalista, Luciana Santos. Seja muito bem-vinda, Luciana. Obrigada, Pri. É muito bom falar com você. Olha, a Luciana, ela tem mestrado em Direito Constitucional pela UFAM, pela Universidade Federal do Amazonas. Ela também é especialista em Direito Público, especialista em Direitos Humanos. Também aí transita pela especialidade voltada às africanidades e cultura afro-brasileira, né? É especialista em docência no ensino superior e possui, como se não bastasse, MBA em Marketing e Gestão Empresarial. E também, claro, já atuou como jornalista em alguns veículos de comunicação aqui na cidade e assessora parlamentar. Então, a Luciana tem um currículo extenso e muita coisa para dividir aqui conosco, mas ela está aqui hoje por um motivo que vai além aí do currículo dela. Ela está aqui hoje para falar especialmente do programa Cenário Diversidade, ele que é o queridinho aqui, é um dos programas queridos aqui da casa, da revista Cenário, e que por algum tempo foi conduzido por mim, foi aí concebido pela Cenário e eu tive aí a honra de dar formato, de dar voz, de dar vez e de moldar o programa como ele é hoje, conhecido hoje. Teve aí algumas temporadas, mas a partir de agora, essa nova temporada, essa nova reformulação aí desse programa vai ser conduzido por ela, pela minha colega de profissão, que também já foi muito entrevistada nas outras edições, né, Lu? O programa Cenário Diversidade. E eu gostaria de te falar, de te perguntar, já começar por esse tema. Na verdade, antes de começar por esse tema, te perguntar como é conciliar todas essas pautas numa pessoa só? Pois é, a gente estava nos bastidores justamente conversando sobre isso, como é difícil, né? Acaba que tem horas que sobrecarrega. Mas, Pri, por exemplo, quando você lê meu currículo, né? Geralmente as pessoas riem. Porque é bastante coisa, mas assim, também acho que é porque eu comecei cedo, né? A gente entrei na universidade com 17 anos e aí eu fui emendando uma coisa com a outra, né? O direito foi algo que surgiu na minha vida já tardiamente, eu já tinha quase 30 anos quando eu tive a oportunidade de começar a faculdade. Na verdade, já tinha mais de 30 anos, porque foi assim, eu sentia necessidade, por uma questão familiar, de estudar para concurso público. Por conta de estabilidade, essas coisas que aqui no Brasil a gente sabe bastante como é que é, né? E durante os estudos, eu me apaixonei pelo direito, que era algo que nunca tinha passado na minha cabeça. Então, aí eu tenho, né, algumas pretensões dentro da área, e aí eu fui emendando essas especializações e tudo mais. O ativismo também já surgiu um pouco tarde na minha vida, né? Assim, eu sempre me reconheci como uma pessoa negra, até porque não tem como, né, gente? Minha pele é escura, eu nasci numa comunidade quilombola e tudo mais. Mas por conta desse corre-corre da vida, foi algo que foi passando. E eu necessitava também ter mais ali um aporte teórico. Eu achava que isso faltava, né? E aqui em Manaus era complicado até de ter isso. Aí surgiu a oportunidade dessa especialização que foi feita online, né? Aqui não tinha nenhuma especialização desse tipo. E a partir daí eu emendei isso com a questão do ativismo, aí veio o mestrado também, que a minha dissertação tem a ver com o movimento negro, né? Fala sobre a Lei 10.639, que é uma luta histórica do movimento negro, porque trata de incluir na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a questão da história africana e afro-brasileira, né, no currículo escolar, para que as crianças elas já cresçam com essa noção de que teve toda essa colaboração, né, da população negra para o crescimento do nosso país, para a história e cultura também do nosso país, como uma forma até de um instrumento antirracista mesmo, né, porque assim, eu não sou pedagoga, né, mas durante o mestrado eu tive que ler bastante nessa área também. Então, tem-se que até ali os 7 anos de idade é esse período do ser humano que é mais fácil da pessoa absorver, né? Assim, romper com essa coisa da história única, né? Ter ali uma visão plural de mundo, é muito importante que isso aconteça o mais cedo possível. É verdade.
E eu tenho tentado, né, aí aos troncos e o barranco levar todas essas Conciliar tudo atividades, mas tem dado certo, assim. Olha, a gente vai falar agora um pouco mais especificamente sobre o programa Diversidade, que é o teu próximo desafio. Já tem sido porque a gente tem acompanhado nos bastidores a gravação. Para quem não conhece, ainda não conhece o Diversidade, é uma editoria, tanto no site da revista Cenário para os textos escritos, também para a revista impressa. Inclusive, essa daqui foi uma das primeiras revistas que a gente abordou aí a pauta diversidade. Essa daqui é A Beleza Sem Ditadura. Inclusive, foi uma edição que deu muita polêmica, né? Porque realmente a gente vem para quebrar tabu. E aí vem o programa que você pode acessar aí no YouTube, todas as edições, todas as temporadas. E é um programa realmente concebido para falar sobre assuntos que incomodam. Sexualidade, empoderamento feminino, feminismo, pautas voltadas ao LGBTQIA+, pautas voltadas que trabalhem aí a questão do racismo, pautas voltadas realmente para a pluralidade, para a menstruação, que até pouco tempo atrás era também considerado um tabu, né? Para falar sobre menstruação a gente tinha muitos dedos, e a gente não, mas as pessoas mais velhas, inclusive, tinham muitos dedos para poder falar sobre isso. E o programa se propôs a fazer isso, mas de uma forma com conteúdo sério, mas de uma forma leve e didática. E a Luciana foi uma das minhas primeiras entrevistadas no que diz respeito ao contexto antirracista. Né? E eu gostaria que você falasse, Luciana, não do contexto da questão de raça, mas a gente vai tocar nesse assunto também. Eu gostaria que você falasse sobre a importância desse programa nas mídias de hoje, né? Inclusive, fazendo parêntese, o Diversidade, o programa Cenário Diversidade, é com certeza o primeiro programa aqui da região a ter esse formato e a abordar esse assunto. Então, é uma responsabilidade muito grande você assumir o nosso filho, que agora eu compartilho contigo, a revista também compartilha contigo. Eu gostaria que você, em resumo, falasse sobre a importância de se ter um programa desse, que traz também representatividade, porque você é uma mulher negra à frente da TV, para quem está assistindo, para quem está em casa, entender qual a importância da diversidade e por que é importante a gente falar sobre esse assunto de forma muito aberta e com responsabilidade em canal aberto. Olha, acho que até você já adiantou um pouquinho, né? A gente precisa ter representatividade na TV. Acho que isso é uma coisa que eu já falei até para a Prinha durante algumas entrevistas, mas assim, em palestras também eu já falei sobre essa necessidade aqui na nossa TV local, né? Na mídia local. A gente sempre teve essa necessidade, né? De ter pessoas negras, indígenas. Negras, geralmente, as pessoas puxam por aquela história que hoje a gente sabe que é uma mentira, de que não existe população negra no Amazonas, né? E assim, mas e a indígena, né? Que todo mundo lembra sempre. E até eu já percebi que as pessoas, geralmente, quando a gente fala assim, a gente precisa ter a representatividade negra, aí as pessoas querem formar um tipo de disputa, como se existisse disputa entre o movimento negro e o indígena. Que, gente, é um absurdo, não existe essa disputa, né? Negros e indígenas sempre caminharam juntos, nos quilombos nós estávamos juntos. Quando o primeiro navio negreiro chegou aqui no Brasil, a gente foi recepcionado, nossos antepassados, né? Foram recepcionados pelos indígenas. As ervas que a gente utiliza nas religiões matrizes africanas, muitos nós adaptamos aqui ervas brasileiras que aprendemos com os indígenas, porque não tinha, né, as ervas que eram utilizadas em África. Então, assim, não, por favor, não existe essa disputa, né? Então, a gente sempre careceu disso aqui nos meios de comunicação. E a gente sabe também que dentro do jornalismo tem esse contexto, essa dificuldade, principalmente nas mídias mais tradicionais, de se trabalhar com determinados temas. Sim. São considerados tabus. Assim, os temas de direitos humanos, porque a gente tem que também fazer essa reflexão, né? Direitos humanos virou, assim, motivo de, não só de chacota, mas, assim, foi modificado a essência do que são os direitos humanos, né, por uma mídia sensacionalista que... Basicamente, é pena de... Desculpa a palavra, mas é o que eles dizem, abre aspas, de bandido. Sim, né? Que não é verdade. Basicamente, né? Eles vendem essa vendem narrativa. Essa narrativa, que é errada, gente. Direitos humanos
São todos aqueles direitos assim, inerentes às nossas necessidades mais básicas como seres humanos. Daí veio o nome, né? Isso bem a grosso modo, logicamente que, né, os teóricos aí dos direitos humanos trabalham isso de uma forma melhor. Mas assim, se você for ler ali o artigo 5º e 6º da nossa Constituição, vai estar lá o básico que você precisa para ter ali uma vida dignidade. Digna, né? Digna. No minimamente digna. Minimamente digna. Então, a gente precisa debater esses temas. Como a Pri falou, não são temas muitas vezes confortáveis, né? A gente sabe que ainda é uma sociedade, a gente tem uma sociedade que ela é conservadora, e a gente viu isso daí, né, nos últimos 4 anos. Que eu não sei nem se seria bem esse o termo correto, porque eu acho que não é bem conservador o nome, mas isso a gente debate num outro programa. No próprio Diversidade, né? No próprio Diversidade. Então, assim, é uma responsabilidade grande, né? Eu até falo que surge essa oportunidade, eu completei esse ano 20 anos de jornalismo, muito voltada para o impresso e para a assessoria de imprensa. Eu sou uma servidora pública também, e lá eu trabalho com jornalismo, né? Mas assim, sem aparecer diante das câmeras, né? Tem outro viés. E aí, de repente, surge essa oportunidade de estar num espaço que, assim, nunca foi, né, ali o meu hábitat. Né? Então, assim, é um momento também de renovação profissional para mim, né? Aprender a lidar com as câmeras é um desafio. E eu gostaria também de saber quais são os temas, assim, se tu pode dizer quais são os temas que a gente com certeza vai poder assistir aí em casa. Pois nós já temos 6 episódios gravados, a gente, né, preferiu adiantar já para deixar na gaveta e tudo mais. A gente tem inicialmente, na nossa estreia, é um tema voltado para o jornalismo, até para debater esse compromisso social que é da nossa profissão. Então, a gente vai trabalhar a questão da ética no jornalismo, especificamente na cobertura, né, de direitos humanos aqui na Amazônia. Mas a gente vai tratar também sobre masculinidades, sobre a história do movimento trans aqui na cidade, que é fruto de um trabalho de pesquisa de uma historiadora que é parceira também do Diversidade. Eu sei que acho que a Pri já entrevistou algumas vezes, a Michele, que é uma ativista super conhecida aqui em Manaus. Também atua na Sutran, né? Isso. A gente vai falar também aí já mais puxando para meio ambiente, comportamento, a questão dos brechós, por conta dessa questão. Amo. E que é algo que eu gosto bastante também, assim como pessoa, eu sei que a Pri também. A gente tem essa consciência de que é importante você, né, ajudar nessa reutilização e tudo mais, né? Quanto menos poluir, né, o meio ambiente, a terra, a gente já está no momento ali de quase não retorno, né? Se a gente não prestar atenção nessas... sufoco, né? Não prestar atenção nessas questões ambientais, daqui a pouco a gente vai estar assinando o atestado, né, de extinção da nossa espécie. Então, assim, meio ambiente é um tema que eu pretendo abordar bastante. Mas não só isso, né? A gente vai trazer também feminismo, e outros temas, assim... que incomodam, né, Lu? Que incomodam. E que estão nesse guarda-chuva dos direitos humanos. Falando em incomodar e falando em tabu também, a gente sabe que o universo feminino envolve muitas quebras de paradigmas, muito tabu. Não tem como eu conversar contigo sem passar por isso, sem passar por esse assunto, que às vezes parece um tanto quanto batido, mas quanto mais a gente fala, mais problemas a gente se depara. Dentro do atual contexto que a gente vive, quais os maiores desafios que tu considera em ser mulher hoje? Então, a gente mora num país extremamente racista. Machista. É porque racista os dois. E machista também. E se intercruzam, né, essas características. Você pensar no Brasil hoje, todos os problemas sociais, eles perpassam pela questão do racismo, e aí se junta a questão do gênero também, e também a questão de classe. Então, assim, como mulher preta, né, periférica, que só aquela que está ali na base da pirâmide, então a gente vê inúmeros desafios. Por exemplo, essa questão mesmo de ter estudado tanto, por quê?
Porque mulher em si, ela já não é levada muito a sério. A gente sabe que tem essas diferenças salariais e tudo mais no mercado de trabalho. Sim. Quando se trata de uma mulher preta, mais ainda, porque por mais que você tenha conhecimento numa determinada área, as pessoas vão tentar te descredibilizar, né? Isso acontece muito. Tanto é que você vê que nas universidades são poucos as autoras negras que são estudadas. A gente tem pouquíssimas professoras negras. E aí eu estou trazendo essa questão da negritude por ser, né, meu local de fala e também por essa questão social mesmo. Porque eu acho que não dá para enxergar o Brasil, assim, as políticas públicas, todos os desafios que a gente tem como nação, se a gente não falar nessa questão de raça. E assim, tem até um lema do movimento negro que é isso: enquanto houver racismo, a gente não vai ter uma democracia plena aqui no Brasil. Verdade. Olha, a gente está conversando aqui com a advogada e jornalista Luciana Santos, ela que é a próxima aí a liderar o cenário diversidade. Mas fica aí que daqui a pouco a gente volta com mais conversa com a Luciana. Com responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenarium tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. De volta com o segundo bloco do programa Cenarium Entrevista, eu já aproveito para te chamar para curtir nossas redes sociais, o nosso Instagram, também passear aqui pelo nosso YouTube e assistir os nossos programas anteriores, também aqui do Cenarium Entrevista. E já aproveita e vai também assistindo as nossas matérias, assim que o programa aqui terminar, e também os programas do Cenário Diversidade para você ir se familiarizando caso você ainda não conheça, porque a gente está hoje aqui com a nossa nova apresentadora do programa Cenário Diversidade, a Luciana Santos, para conversar justamente conosco sobre isso e sobre as pautas que o programa aborda, que o programa envolve. Luciana, você também é integrada ao movimento negro, é ativista do movimento negro, é uma pessoa que realmente está ativamente aí nas demandas, nas causas. Eu gostaria que você falasse para a gente como é que está a interação dessa galera, como é que o povo está interagindo hoje, como é que está hoje aqui na cidade a atuação do movimento para a gente. Na verdade, assim, são os movimentos negros, né? Eu gosto de falar isso. É bom mesmo para explicar para a galera entender que há essa divisão. Sim, não é nenhuma divisão, assim, é porque são grupos distintos, né? Tem um pessoal mais ligado, por exemplo, ao hip hop, à capoeira, às religiões afro, tem os quilombolas, né? Então, por isso que, assim, é legal. É como a questão do feminismo, né? A gente terminou o bloco passado falando dessa questão dos direitos das mulheres, como é que tá esses desafios, né? Mas então, é importante que se explique que há grupos dentro desse grupão maior, né? Sim. O feminismo, por exemplo, ele tem várias 4 ondas, várias vertentes, né? E o movimento negro também.
Apesar de que fica mais fácil, né, a gente usar no singular. No singular, mesmo. porque confunde. Então, a gente tem alguns desafios, né? Lógico, assim, a gente ainda tem... se a gente for parar para pensar historicamente, não faz muito tempo que teve a Lei Áurea, né? Então, você imagina... assim, o tamanho, né, da carga ainda desses preconceitos que nasceram com a escravidão, né, com a escravização. Então, assim, isso é uma chaga, né, que a gente não vai de uma hora para outra conseguir, né, se livrar. E a gente tem demandas na área da educação, saúde, moradia. A gente tem a questão também de terras, né? Eu falei aqui dos quilombolas, por exemplo. A gente tem uma determinada área aqui no estado que é certificada já. E para certificar, gente, é uma burocracia, sabe? De juntar documento e ter laudo antropológico. Não é uma coisa simples. E essas pessoas conseguiram comprovar que eles são uma comunidade remanescente. Só que... moradores, né, do entorno que têm interesses financeiros ali, são empresários, donos de terra, que eles têm interesse naquelas áreas, tentam jogar a população contra. Que é muito o que acontece também com as terras indígenas, né? Exato. Os quilombolas passam por isso também aqui no estado e pelas ameaças que a população indígena também enfrenta. A gente tem esses desafios aqui também. E a gente procura, né, dentro desses diversos grupos, dialogar e trabalhar nesse sentido, né, de quando a gente vislumbra uma necessidade de uma determinada pauta, né, porque assim, é movimento social, né, gente, movimento social tem as divergências internas e tudo mais, mas quando você tem ali um objetivo em comum, você, mesmo que não concorde ali com um coleguinha, você se junta, né, em prol daquele objetivo que o grupo define. É verdade. Eu vou já voltar a essa questão do movimento social contigo, mas eu gostaria também de tratar de um assunto aqui, não sei se você vai conseguir não, tem conteúdo, dados na verdade, dados precisos, acho difícil porque é um assunto que quase ninguém fala, Lu, eu já tinha conversado contigo em uma outra oportunidade, que é sobre a saúde da população negra no Amazonas. Por que é um assunto tão invisibilizado e é um assunto tão importante, mas ninguém liga? Pois é. É justamente por essa história que eu puxei no bloco anterior de invisibilizar a existência de pessoas negras aqui no estado, né? Isso daí é algo histórico e acaba que essas pessoas ficam carecendo, que é uma política federal, né? Sim. É uma política federal. E que não é levado a sério como deveria ser. Enfim, eu ia falar inexistente, mas vamos evitar. Nós temos a CONAC, que é a representante dos povos quilombolas, né, no país. E um dos representantes aqui do Amazonas estava conversando comigo, ele fez uma viagem recente para as comunidades quilombolas ali da região de Barreirinha. E ele estava me falando da situação lá. Que você tem ali apenas um técnico de enfermagem para dar conta, né, do atendimento à população. Então, assim, se tiver que ter mesmo a presença de um médico, essas pessoas têm que se deslocar até o município mais próximo, né, até a sede. E, se Deus o livre, tiver um caso grave, tem que ser transportado aqui para Manaus. Olha, a gente está falando de saúde da população negra, não é porque a gente queira ser melhor, é porque demanda certas especificidades que realmente existem, né, relacionadas à saúde da população negra. Elas têm tendências a ter problemas de saúde, né, maiores, alguns problemas pontuais, aqui também não vou discorrer porque eu não sou médica, mas que de fato existem. Então, por isso que a gente precisa de tratar. Citar por favor. Alguns. A gente tem mais tendência a ter diabetes. A questão de pressão alta, né, problemas cardiovasculares, anemia falciforme, isso aí são os maiores. É a pedra no sapato. Sim, né? Pois é. E então precisa desse acompanhamento, porque são doenças crônicas, né? E precisam. E a gente, assim, teve uma discussão durante o período da pandemia, né, que teve um projeto de lei
que era voltado, assim, eu não lembro direito, assim, detalhes do projeto, mas era tentando regulamentar, né, aqui no estado e tal, e as pessoas, os parlamentares acharam que não era necessário, né, que era besteira, enfim. Uma pena. Uma pena. Uma pena. Você falou ainda agora sobre o quilombo, essa questão também não posso deixar passar. A gente tem o segundo quilombo urbano do país, né? Você com certeza já abre um sorriso quando a gente fala de lá, porque ela não sai de lá, né? E mais 15 comunidades quilombolas espalhadas, mas ainda assim eu percebo que falta uma cultura negra presente mais presente no estado, mais valorizada, mais visibilizada. Isso me parece que fica beirando também a invisibilidade. O que falta para a gente aflorar mesmo e falar, não é nosso, existe, tem, vamos lá. Aqui, muito para além do quilombo urbano. Eu acho que é a falta da presença do Estado mesmo. Acho que é muito públicas isso. Efetivas? Sim. A gente, por exemplo, a questão cultural, né? A gente precisa ter mais investimentos nisso. Você falou do quilombo urbano e ela falou que eu abro o sorriso porque minha família paterna, né? Eu sou uma pessoa quilombola, né? Eu tenho lá o meu atestado e tudo mais. Bonitas lá, que passa batido, e com uma dificuldade enorme. Né? Com uma dificuldade enorme. A gente consegue, as meninas, né, da associação conseguem alguns editais e tudo mais. Tem não vou dizer, posso dizer uma parceria com algumas escolas que vão lá e levam os alunos, né, e tudo mais. Mas assim, são coisas que a gente poderia ampliar se tivesse parcerias assim de fato mesmo, né, e principalmente essa ajuda do poder público, né, de entender que existe, que o Amazonas ele também é um estado negro. Porque a gente muitas vezes deixa passar uma categoria que é muito específica nossa, que é o afro-indígena, né? As pessoas não se atentam para isso. Tanto é que quando eu participo de bancas de heteroidentificação para concursos públicos, a gente presta atenção muito, porque aqui tem muito essa miscigenação, sim. Mas passa batido, né? As pessoas... E passa batido por toda essa carga do racismo, né? Essa questão histórica. E as pessoas elas têm esse medo de se identificar, né, com essa parte da negritude. Tanto é que, às vezes, no concurso, a gente, né, por que você, né, tá se candidatando a essa vaga das políticas afirmativas, né, que são destinadas a pessoas negras? E aí tem aquela confusão, porque as pessoas não conseguem entender que é a classificação do IBGE que a gente utiliza e que negro, essa categoria engloba pessoas pretas, que são, né, as pessoas de pele mais escura, e os pardos, que são os negros de pele mais clara. Que essa divisão é feita por conta das políticas públicas, né, para você, de pesquisa mesmo, de números, para você saber de que forma você pode empoderar determinadas categorias, né, ver as diferenças, o que necessita, para ter base mesmo de pesquisa, né? Assim, não tem uma diminuição da negritude porque a pessoa tem uma pele mais clara. Tem pesquisas que demonstram, né, que pessoas de pele mais escura têm mais dificuldades de acessar determinados espaços. Sim. E tudo mais. Então, a gente precisa realmente ter esses dados. Tu estava falando também das organizações, das festas que as meninas dali do Quilombo fazem e que a gente não tem esse apoio, né, para divulgar mais, para as pessoas conhecerem mais. E falta esse reconhecimento das pessoas afro-indígenas. E sem contar, por exemplo, no caso do barranco, do quilombo urbano, né, que aqui é o Barranco de São Benedito. Se você parar para pensar, é uma área ali que ela foi invadida por autopeças, né? Foi engolida, Foi né? engolida. Tem essa questão urbana mesmo, né, das empresas tentarem ali engolir aquele espaço. As questões imobiliárias, Imobiliárias. Né? Por exemplo, no caso de lá, a gente não tem um espaço, por exemplo... não tem mais, né? Porque existia, não tem mais um espaço para fazer essas atividades culturais. Acaba que fica sendo restrito ao ambiente do pagode, que é um espaço pequeno, né? Então, assim, seria necessário ter um ambiente maior, né? Até para atender mesmo essa demanda da população.
A gente tem ali, por exemplo, um espaço que foi, na época ainda do regime militar, foi destinada aos escolteiros. Mas, assim, era para eles fazerem serviços, atividades voltadas para a comunidade, né? E até isso é um dos reflexos do racismo, né? Porque, assim, o que custava terem doado essa área de terra para a comunidade? Mas acharam que, por bem, né, deveria ser doada para essa instituição. E só que eles não vêm, nos últimos anos, realizando nenhum tipo de atividade com a comunidade. Eles colocam certos requisitos. Por exemplo, tá ligado a determinadas religiões. Tem isso, entendeu? Então, assim, que deixa claro também aí um racismo religioso, né? E aí uma coisa vai puxando a outra. E uma né? coisa vai puxando a outra. A gente não consegue expandir, mesmo tendo, porque tem. Manaus tem, e tem a possibilidade, potencialidade para a gente organizar grandes festivais, né? Você acha que sim? Sim, até mesmo, olha, a gente tem no fim de ano, né, no Réveillon, a gente tem a festa de Iemanjá, por exemplo. Que é tradicionalíssima. Que é tradicional. Assim, como festa, né, tem 13 anos, mas como ali uma atividade religiosa mesmo, tem mais de 60 anos. Sim. Né, muito antes das pessoas começarem a procurar a Ponta Negra para fazer Réveillon, já existia. Lá, até porque as pessoas de matriz de religião, as pessoas de religião de matriz africanas, em geral, por conta dessa perseguição religiosa, elas sempre procuraram locais distantes para fazer as suas oferendas, os seus rituais. E a Ponta Negra, né, há algumas décadas, era um local distante. Então, assim, essa festa já acontecia lá, tradicionalmente. E a gente vê que todos os anos, as pessoas que organizam essas festas ficam com o pires na mão, né? Dependendo de alguma colaboração do poder público para continuar mantendo. E acontece sempre em meio a algum problema, né? Alguma resistência, alguma sabotagem. Sim, né? Sempre. A gente teve casos de racismo na última edição, né? Porque colocaram uma festa gospel bem ao lado. Aí imagina, né, assim, teve pessoas da outra religião que não toleraram. É complicado. Olha, gente, a gente vai continuar esse papo aqui no terceiro bloco com a advogada e jornalista Luciana Santos, ela que está batendo um papo aqui conosco. E aí você vai ficar por aí, porque já já a gente volta com mais novidade com a Luciana. Até já. Responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenário cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenário conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenário está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenário, Agência Cenário Amazônia e TV Cenário Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. De
volta com o terceiro e último bloco do programa Cenário Entrevista. Nós que estamos conversando hoje com a nossa querida colega de profissão, advogada e jornalista Luciana Santos. Ela que é a mais nova, colega de trabalho também aqui na revista Cenário e agora vai conduzir o programa Cenário Diversidade. Eu gostaria que você dissesse para quem está em casa quais são os dias aí que o programa vai passar para a galera assistir. Olha, gente, é toda quarta-feira às 9 da noite, viu? Já coloquem aí na agenda, vocês estão convidadíssimos. Toda quarta-feira às 9 da noite. Às 9 da noite. Então, olha, você vai poder acompanhar, então, antes, ao longo do dia aí, pílulas, com certeza, do que foi produzido para você nas nossas redes sociais. Então, fica de olho durante o dia que a gente vai adiantando, né, Lu? Isso. Lu, gostaria de perguntar para você sobre os ensinos da diversidade na escola, falando sobre diversidade. A gente sabe que isso foi uma questão muito atacada aqui em Manaus ao longo de 2020/2021, né? A gente teve, inclusive, foi muitas vezes pauta aqui na revista Cenário. A gente sabe que você também atuou em relação a isso, indo na justiça mesmo e lutando junto com a galera do movimento da diversidade, a galera do movimento negro. Eu gostaria de saber se você tem notícias de como está isso, de como está essa questão, que nós não esquecemos não. Foi uma briga que a gente comprou, inclusive, né? Isso. A Cenário, ela muitas vezes fez, né, matérias sobre o caso. Inclusive, na minha dissertação, tem várias matérias lá, Priscila. Só deu Priscila. Agradecida. Então, eu me afastei, na verdade, alguns meses da ação, né? Mas continua nas mãos da doutora Carol Amaral. Isso. E assim, mas assim, até onde eu sei, não houve ainda uma sentença. E, como eu tenho muitos amigos professores, né? Os relatos é que a situação permanece a mesma. Porque assim, a gente tentou também na época conversar com o ex-secretário, né, de educação. Ele disse que como era algo, né, que estava na legislação federal, então o que dependesse dele, a lei ia ser cumprida, mas assim, a gente sabe que não foi. Né? E aí as nossas crianças continuam sendo privadas dessa educação, né, voltada aí a essas questões mais plurais, que são muito importantes. Você acha que essa resistência tem muito a ver com a falta de informação das próprias pessoas que estão dentro do âmbito da educação ali nas secretarias, pensando que a gente vai ensinar nossas crianças coisas que não são para a idade dela, tipo sobre sexo, sobre as questões LGBT? Eu não posso falar aqui, né, mas a mamadeira vocês conhecem, vocês sabem essa expressão. Você acha que ainda tem muito isso? As pessoas acreditam nisso? Eu acho que isso não é falta de informação, não, Pri. É um projeto mesmo, entendeu? De desinformação, de que as pessoas não tenham uma educação de qualidade. Sim. Porque a gente sabe que uma educação crítica, né, destrói, tira do poder determinados grupos. Então, não é do interesse de que essas crianças já cresçam aí com uma outra visão de mundo, né? Então, eu acho que é muito nesse sentido. É bem pensado, né? É bem pensado. Para que a gente não consiga se fortalecer, então. A gente vai continuar acompanhando, inclusive, essa causa, essa pasta, essa pauta que a gente comprou muito, essa briga, e eu tenho certeza que ao longo desse ano nós vamos voltar aí a cobrir essa pauta, que a Luciana ajudou muito a gente, inclusive, aqui ao longo de 2020/2021, porque foi luta, né, Lu? Foi muita luta. E de lá para cá teve outras pautas também, assim, né? E é curioso como nasce no mesmo local, né? Essas ideias das mesmas cabeças, nas mesmas cabeças. Os mesmos vereadores, né? É verdade. E Lu, me conta, você que transita pelos movimentos sociais, me conta como é que está aqui no Amazonas essa existência dos movimentos sociais. Tirando um pouco o movimento negro, que a gente já falou bastante, os outros movimentos sociais ligados aí às mulheres, às pessoas em situação de rua, o Amazonas tem essa potencialidade, esse celeiro de pessoas engajadas nos movimentos? Como é que é a tua leitura em relação a isso? Nós temos sim. Eu destaco o movimento de mulheres, que é muito forte aqui, o próprio movimento indígena, que eu já citei, né? Tem pessoas muito engajadas. A gente está gravando hoje no dia 5, né, de junho, e nesse fim de semana agora teve um sarau lá no Centro de Medicina Indígena, né, organizado por esse movimento, né, e aí movimentos também, porque o movimento indígena também é bem plural, né, e era um sarau voltado para essa questão do marco temporal, né, contra o marco temporal. Deixa eu ver o que mais. Temos movimentos voltados à questão do desencarceramento,
Temos o que mais? O movimento LGBT também é bem forte. Aí eu destaco muito a Sotran, que a gente já citou aqui, né? De pessoas trans. É um movimento muito organizado, né? Que tem se destacado muito aqui na nossa sociedade, na nossa cidade, de forma efetiva. Eles têm várias ações, assim, é magnífico. Eu tiro o chapéu para as meninas, assim, beijinho, viu? Também sou fã das meninas. São vários, a gente tem pessoas muito engajadas aqui, né? Muitas vezes a gente não sabe porque justamente não tem esse espaço nas mídias tradicionais. E aí vem essa ideia do cenário de diversidade, de poder trazer abrir essas pessoas... cortina, né? Sim, tirar esse véu, né? E trazer essas pessoas para contarem como é que é o trabalho, as vitórias, as dificuldades, né, que elas têm aí nessa atuação. Acho isso bem importante. Muito bem, vamos deixar um pouco a Luciana ativista de lado e advogada também, bora focar um pouco na Luciana jornalista. Qual é a tua leitura sobre jornalismo local hoje aqui no Amazonas? Polêmica. Nossa! Poxa, Prito, quer que eu arranje confusão? Olha, vai com jeitinho! Não, brincadeira, amiga. Assim, a leitura que eu tenho... e eu estava até conversando isso num evento que eu participei recente também sobre jornalismo independente. Ela é a mulher dos eventos, essa mulher vive em eventos, convidada em todos os eventos, a Luciana, vai estar o nome dela lá. Bora, Lu. Pois é, e aí a gente estava comentando como tem um cenário que ele não é de agora, de 2023. Assim, eu como já sou uma pessoa mais antiga, né? Fica à vontade, uma pessoa mais experiente. Já tem aí um caminhozinho longo. E eu lembro que lá no início da década passada teve esse boom, né, de muitos blogs aqui na cidade. Só que... isso cobra um preço. Tem um preço. E é o preço do bom jornalismo. Porque essas pessoas nem sempre têm esse compromisso social que eu também citei no bloco anterior, né? Assim, muitas pessoas viram nas mídias, nas redes sociais, essa oportunidade de capitalizar. E isso muitas vezes é através de chantagens, né, ali vestidas de material jornalístico, fake news em geral, né? Então, assim, então isso coloca em risco mesmo essa credibilidade do jornalismo que é feito. Mas, assim, isso não é uma característica aqui de Manaus, infelizmente, né? Isso daí é um desafio do jornalismo na atualidade. Eu vejo muito por esse plano, né? Agora, assim, o nosso jornalismo local, eu acho que ele tem avançado um pouco nessa questão, por exemplo, da representatividade, que a gente estava conversando. Representatividade eu acho que tem avançado aí nos últimos, sei lá, 2, 3 anos. Eu tenho visto mais meninas negras na televisão, que eu não via. Indígena eu ainda vejo bem pouco, gente, por favor. Indígena é muito pouco, LGBTs também são LGBTs pouco, também. Né? Por exemplo, pessoas trans eu não vejo. Praticamente, assim, pelo menos nos tradicionais, né? Nos alternativos mais independentes, ou talvez até tenham. Mas você tem noção que isso está acontecendo aqui agora no jornalismo local é uma coisa bem difícil, né? 2 pessoas negras ocupando espaço na frente das telas para falar sobre isso, não para ter a história contada, mas para conduzir a história. Porque geralmente as pessoas falam sobre nós, né? Como objetos. Ou como dados. Como dados, e a gente nunca como protagonista mesmo. Exatamente. Qual a importância disso para ti nesse exato momento? É uma virada de chave, assim, na nossa história, né? É por isso que eu falei, né, desse novo desafio. Eu peguei essa oportunidade e falei assim, bom, eu vou, mesmo que eu tenha ali que aprender tudo de novo, né? Porque é outro meio. É outro modo de fazer. É outro modo de fazer jornalismo. Mas, assim, a gente precisa, né? Eu vejo sempre o meu corpo como um corpo político. Eu não tive... por que você foi pro ativismo? Assim, a gente não tem muita escolha, na verdade. É uma questão de resistência mesmo, né? Nossos antepassados fizeram... A gente só tá aqui, na verdade, eu e Priscila, porque teve gente lá atrás que deu muito sangue e suor para que a gente pudesse estar aqui, né? Assim, eu sempre me emociono com essas coisas, porque é muito recente ainda essa nossa possibilidade até mesmo de estudar, né? A gente teve isso negado durante aí toda a história, né, do nosso país, boa parte da história. Tem um pouco mais de 100 anos que a gente teve essa oportunidade de estudar. Então, assim, a gente ainda está
ajudando. A gente é a geração, na verdade, que está dando essa oportunidade, né, de ter os nossos temas na universidade, em locais de mais poder, assim. A gente ainda está construindo essa ponte. Está ajudando a construir. A ponte começou, mas ainda não chegou do outro lado. A gente ainda está no meio dessa ponte. Eu me vejo muito nesse meio, assim. Uma ponte sendo construída. Eu não consegui atravessar ainda. E a gente não vai conseguir atravessar. Isso que eu ia falar. Eu tenho muito certo isso, né? De que, apesar, por exemplo, né, voltando lá para a questão do meu currículo, que eu mesmo dou risada, assim, mas eu tenho uma plena consciência de que vai ser muito difícil ou quase impossível eu atingir meus objetivos. E não é por falta de mérito meu ou de tentativas, é porque tem toda uma construção social, não é à toa que a gente chama de racismo estrutural, que impede, né? E assim, dependendo da tua rede de apoio, isso se torna pior ainda, né? Então, mas a gente sabe que vai ali colocando, né, tijolinhos nessa ponte para que as próximas gerações elas tenham um pouco mais de facilidade, né? Dentro do pensamento afro, da religião afro, a gente fala da questão de molhar o caminho, né? Tem a questão de você jogar água, assim. Então, eu acho que é isso, a gente está molhando os caminhos para as próximas gerações. Aquela história, eu sou porque nós somos, né? Isso. Luciana, a Luciana Santos hoje, ela é mais advogada, mais jornalista ou mais ativista? Se mistura. Não vale dizer que é os três, sempre tem um ladinho que puxa mais. Olha, por a minha profissão, assim, mais, digamos, a minha principal fonte de renda, né, mais antiga, ser o jornalismo, eu acho que ainda... E também o direito é mais recente na minha vida, né? Então, até que você construa uma carreira sólida nessa área. E, gente, o Brasil é o país com mais advogados, né? Saiu uma pesquisa recente, são 163, São 14 mil aqui no se eu não me Amazonas, engano. Gabriel? São 14 mil no Amazonas. Pois é, mas acho que assim, até mais. Eu acho que tem mais, Tem viu? bem mais, eu acho que tem bem mais. Porque a minha OAB é 13 mil e alguma coisa. Eu digo Gabriel, porque Gabriel é o nosso diretor e a gente estava fazendo esse levantamento certo dia. Pois Eram bem mais de 14 mil. Então, assim, é uma profissão que está muito disputada também, né? Então, você leva aí um tempo até se consolidar no mercado. Mas tem a Luciana professora também, né? E assim, professora de cursos que são gratuitos, né? Porque a gente se juntou, eu faço parte de um coletivo de professores, né, da área do direito, e também que não são do direito, que é o GCID. Assim, quem quiser seguir é GCID_AM, tá no Instagram. Vende teu peixe. Mas assim, vendendo peixe porque são cursos gratuitos mesmo, voltados à questão dos direitos humanos, porque geralmente esses cursos eles são muito caros, né? Mesmo dentro da faculdade de Direito, você não tem essa obrigatoriedade na grade, isso é incrível, mas não tem. Então, assim, a gente dá esses cursos voltados não só para o pessoal do direito, mas para outras áreas e até mesmo para pessoas que estão no ensino médio. A gente tem do ensino médio ao pós-doutor como alunos, né? Então, tem esse lado professora também. E também, às vezes, em órgãos públicos, né? Eu faço também isso de dar cursos em órgãos públicos. Geralmente, ainda muito voltado para essa questão do racismo com o direito, né? Essa intersecção. Porque os órgãos públicos agora que estão se voltando, né, a essa questão da diversidade. Que é verdade. Mas assim, ainda estão caminhando também, tá, gente? Apressem o passo, porque ainda está ruim. Na verdade, é tudo muito novo, eles se atentarem, porque a diversidade, a pluralidade sempre existiu, né? Sempre foi real, sempre foi uma constante. Mas essa inserção dessas pessoas, né? E num ambiente mais saudável, porque acontece muito de você passar num concurso público, achar que você está realizando ali o sonho da sua vida de estabilidade, chegar lá e ser vítima de racismo, assim, ó, logo na tua chegada. Você passou por isso, Luciana? Cara, eu passei na época... eu nem falei em racismo, eu falei que era um assédio moral. E aí as pessoas, como sempre fazem, né, diminuíram isso para uma disputa entre colegas. Besteira, sabe? É besteira. Ignora, né? É a nega raivosa que está criando confusão.
porque tem muito isso. Se você é uma pessoa negra que discorda da opinião do branco, você vai ser visto como alguém perigoso. E mulheres têm sempre essa coisa, né? A louca, a raivosa. Passei por isso, sei como é. Chama quem está assistindo para o programa Cenário de Diversidade. Eu quero, antes de você chamar as pessoas que estão em casa para assistir esse programa, quero te desejar toda a sorte do mundo. Muito obrigada por me ajudar a construir esse programa, ajudar a Cenário a construir esse programa. Você foi uma fonte muito especial para a gente. Não é à toa que hoje você está assumindo aí o programa. Eu tenho certeza que ele está entregue em boas mãos. Eu te desejo muita sorte, muito sucesso. Oficialmente passando o bastão para a Luciana. Eu te desejo todo o sucesso do mundo. Cuida bem do nosso filho. Eu não vou chorar. Cuida bem do nosso filho. Amiga, eu sei como é difícil para ti, né, passar, porque como você falou, é um filho. E assim, a nossa amizade nasceu desse programa. E para de chorar, porque eu vou chorar também. E amigos para mim são joias, assim. Eu conheço muita gente, né, muita gente de várias áreas, mas eu sei que poucos são aqueles que são amigos de verdade. E eu considero a Pri uma amiga de verdade. Então, assim, eu quero te convidar, né, para toda quarta-feira com a gente, às 9 da noite. Mas, assim, para quem não pode esse horário, né, pode ver, a internet hoje possibilita. Não tem, né, esse empecilho. Então, assim, como eu digo, é uma proposta de desconstrução coletiva também, para a gente trabalhar esses preconceitos, né, que a gente acumula porque a gente está imerso nessa sociedade. Então, a gente precisa, né, trabalhar o nosso íntimo mesmo. Né? Se a gente quer, como eu falei, uma sociedade mais igualitária, a gente vai ter que dar esse passo, e é um passo que só vai dar certo se todo mundo fizer a mesma coisa, né? Se for uma ação coletiva. Então, eu conto com você, com a sua audiência, com sugestões também, né? A gente está muito aberto a sugestões. A gente já tem esses programas gravados, mas, enfim, você pode mandar as sugestões que a gente vai analisar e, com certeza, vai ter essa troca com a audiência. Maravilha. Bem, o Cenário Entrevista vai ficando por aqui. Eu te encontro na próxima segunda-feira, às 10 da noite, aqui pelo canal 8.2 da TV Onda Digital e também pela TV Cenário Amazônia aqui no YouTube. Lembrando que você pode ver e rever esse programa quantas vezes você quiser. Mais uma vez, te desejo boa sorte. Eu vou estar na torcida, vou virar audiência agora também, tá bom? Seja muito bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada. Tchau e até a próxima.